Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei nessa página daqui, então vamos continuar a leitura. Então eu era diferente de todos ali? Era, por meu bom. Aquele povo da Malfa, no dia e noite de relaxação, brigar, beber, constante comer. Comer o lobo e vozear tantas asneiras, mesmo de Diadorim e de mim já pensavam. Um dia, um disse: esse Reinaldo gosta de ser bom amigo. Ao quando o Leopoldo morreu, ele quase morreu também. Dos demorados pesares. Desentendi, mediante meu querer. Mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía, esse nome de um Leopoldo. Tomava por ofensa a mim que Diadorim tivesse tido, mesmo tão antes, um amigo companheiro. Até que cresci naquela ideia, que o que estava fazendo falta era uma mulher. E eu era igual àqueles homens? Era. Com não terem mulher nenhuma lá, eles sacolejavam bestidades. Saindo por aí, dizia um, qualquer uma que seja, não me escapole. Ao que contavam casos de mocinhas ensinadas por eles, aproveitavelmente, de seguida, em horas safadas. Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim, uma vez, depois que tinha ouvido as histórias. Aqueles homens, quando estavam precisando, eles tinham aca, almiscravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. A primeira que foi, bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechado os olhos, não bulia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo, mas eu não podia esbarrar. Assim tanto, de repente vindo, ela estremeceuzinha. Daí, abriu os olhos, aceitou minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim, era como eu tivesse os mais amores. Pudesse, levava essa moça comigo, fiel. Mas depois, num sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a moreninha miúda, e essa se sujeitou fria e estendida. Para mim, ficou de pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse. E o senhor crê? A mocinha me aguentava, era num rezar, tempos além. As almas fugi de lá, larguei com ela o dinheiro meu, eu mesmo roguei pragas, contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver a satisfação para aquelas pelo meu ser. Feito com a rosa guarda, sempre formosa, a filha de Assis o Ababa, sonhos meus, turcamente, e que a qual não lhe disse. O pai dela, que era forte negociante, em todo o tempo, nanja que não desconfiou. Feito com aquela moça Nhorinhá, filha de Ana dos Usa. Digo ao senhor, mas o senhor releve eu estar glosando assim a seco essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque acho que é sério preciso. Permeio com quantos, removido no estatuto deles, com uns anjos da guarda, só quase a boa gente, sendo que são, por todos estes, Capixum, caboclo sereno, viajado, filho dos gerais de São Felipe, Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era e viera, o que rimava verso com ele, Cesfredo, desse já lhe contei, o testa em pé, baiano ladino, chupava muito, o paspe, vaqueiro jaibano, o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nesta minha vida. Dada a Santa Cruz, dito o caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre com vergonha de vir pedir. O carro de boi gago gago, o catocho mulato claro, era curado de bala. Lindorífico, o chapedeiro Minas Novense com mania de aforrar dinheiro. O diolo preto de beiço maior. Juvenato, a dar ao gizo o sangue de outro. Ei tantos, para que eu fui querer começar a descrever? Dagobé, o Eleutério, pescoço preto, José Amigo. Amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim,
Ele ira de não querer ser, capaz até de nessa raiva matar o outro. Afirmo ao Senhor do que vivi. O mais difícil não é um ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Exirino matou um companheiro, que Batatinha se chamava, o pobre de um cafuz magrelo, só que tinha o danado defeito de contrariar qualquer coisa que a gente falava. Exirino caiu no mundo. Daí começou voz que ele tinha fugido para se bandear com Zé Bebelos, pago por sua traição e que Batatinha somente morreu porque disso sabia. Todo o mundo andava em crespo. Forjicavam muita cilada e enredos de desconfianças. Mudamos para outros lugares mais acoberto em distância, obra de 7 léguas, para a parte do poente. Muito vi que não estávamos fazendo isso por escapulir, mas que o Hermógenes, Titão Passos e João Goiá antes acharam de combinar aquilo em suas conversas. Era o arrumo para melhores combates com Zé Bebelo. Ah, e aí lá chegaram, com satisfação de todos. 10 homens a só Candelário pertencidos. Traziam cargueiros com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Delfim era um daqueles, tocava. E o Luzié, alagoano de Alagoas. Nesse dia eu saí com esquadra, fomos rondar os caminhos de porventura dos bebelos. Andamos mais de 3 léguas e tanto, no meio da noite retornamos. De manhã cedo eu soube. Tinham até dançado aquela véspera. Diadorim, você dança? Logo perguntei. Dança? Aquilo é pé de salão. Quem respondeu foi o Garanço, o de olhos de porco. Ouvindo o que me sobrou um enjoo. O Garanço era um mocorongo mermado, com estúrdias feições e pessoa muito agradável de seu natural. Ele tinha ideias, às vezes parecia criança pequena. Punha nome em suas armas. O facão era Torturum, o revólver Rouxinol, a clavina era berra bode. Com ele a gente ria, sempre mente. Mas o Garanço dava de procurar a companhia nossa, minha e de Diadorim. Aquele tempo ele vinha costumeiro para perto. Às vezes, como naquilo, ele me produzia geriza, verdadeira. Diadorim não dizia nada, estava deitado de costas num pelego, com a cabeça num feixe de capim cortado. Ali naquele lugar, ele contumaz dormia. Diadorim menos gostava de rede. O Garanço era São Franciscano, de um lugar chamado Morpará. Asde queria que a gente escutasse ele recontar compridas passagens de sua vida. Aquilo aborrecia. Eu queria estar estâncias dos violeiros que tocavam sentimento geral. Depois de Adorim se levantou, ia em alguma parte. Guardei os olhos meio momento na beleza dele, guapo tão aposto, surgido sempre com o jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro em couro de veado macho, curtido com a aroeira brava e campestre. De repente, uma coisa eu necessitei de fazer. Fiz. Fui e me deitei no mesmo dito pelego, na cama que ele de Adorim marcava no capim, minha cara posta no próprio lugar. Nem me fiz caso do Garanço, só com o violeiro somei. A zangarra daquela viola, por não querer meu pensamento somente em Diadorim, forcejei. Eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Fiquei sonhejando. O ir do ar, meus confins. Aí pensei no São Gregório. Ah, bem, no São Gregório não, mas peguei saudade dos passarinhos de lá, do poço no córrego, do batido do bonjolo dia e noite, da cozinha grande com fornalha acesa, dos cômodos sombrios da casa, dos currais adiante, da varanda de ver nuvens. O senhor sabe? Não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear, de feito, meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar o rumozinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil, fé que não é.
Mire e veja, naqueles dias, na ocasião, devem de ter acontecido coisas meio importantes que eu não notava, não surpreendi em mim. Mesmo hoje não atino com o que foram, mas no justo momento me lembrei em madrugada daquele nome, de Ciruís. Refiro que perguntei ao garanço por aquele rapaz Ciruís, que cantava coisas que a sombra delas em meu coração de certo já estava. O que eu queria saber não era próprio do Ciruís, mas da moça virgem, moça branca perguntada e dos pés de verso, como eu nunca tive poder de formar um igual. Mas o garanço já tinha respondido: o Ciruís já morreu, morreu morto no tiroteio, entre o morcego e o Suaçuapara. Passado para cá o Pacuí. Do choque com que ouvi essa confirmação de notícia, fui arriando para um desânimo, como se assim ele tivesse falado: Ciruís, mas não foram vocês mesmos que mataram? Eu não. Dessa vez eu tinha restado longe por fora, na Pedra Branca, não vi combate. Como era que eu podia? O garanço tomava rapé. Era um sujeito de intenções muito parvas. Perguntou se o Ciruís não seria meu amigo, meu parente. Quem sabe se era? Eu respondi de toleima. O garanço vi que não gostou. Viver perto das pessoas é sempre dificultoso, na face dos olhos. Nem eu quis indagar o mais. Certo estava de que ele, garanço, não sabia nada do que tivesse valor. Mas eu guardava triste de cor a canção recantada, e Ciruís tinha morrido. Então me instruíram na outra, que era cantiga de se viajar e cantar, guerrear e cantar nosso bando toda a vida. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ó baiana, e volto do meio para trás. O Senhor aprende, eu entoo o mal, não por boca de ruindade lá como quem diz, sou ruim não, sou homem de gostar dos outros quando não me aperreiam, sou de tolerar, não tenho a caixeta da raiva aberta, rixava com nenhum, ali aceitava o regime na miudez das normas. Vai, daí comigo erraram. Errou. Um pai jagunço chamado Antenor, acho que era coração de Jesusense, começou a temperar conversa, sagaz de Fiuza, notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes, se sabia dessa parte. De diz em diz, rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia Sou Candelário, que estava por chegar, o giro dos assuntos ele me tenteava a falar. Notei e devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida. Não era? Aquilo eu inteligenciava. Esse Antenor, sempre louvando e vivando o Joca Ramiro, acabou por me dar a entender curtamente o inconseguinte, que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe. Alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonando seu pessoal em horas de tanta guerra, que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terras e se achava passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. C.O. Sul de Oliveira, Coronel Caetano Cordeiro, Doutor Mirabeau de Melo. Que era que eu achava? Eu escutei. Respondi. Sou lá para achar nenhuma coisa. Não tinha nascido no ontem. Cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que de certo Joca Ramiro estava formando gente e meios para virem à ajuda de nós. Jagunços em lei, e nesse meio tempo punha toda a confiança no Hermógenes, em Titão Passos, João Goanhá, fortes no fato, valor e na lealdade. Gabei o Hermógenes principal, bispei. Com isso, aquele Antenor concordou. A bem dizer, aprovou o quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão também. Esses dois seriam os chefes de encher a mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito Antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes. Vulto perigoso nas ações, o garanço me preveniu com a boa noção vinda de sua redondice de atinar.
Ações, o que eu vi sempre é que toda ação principiava mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou reguardada, que vai rompendo o rumo. Aquele antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia. Disse ideia, a que por minhas costas logo escorreu traiçoeirinha como um rabo de gota de orvalho. Que explicação dou ao senhor? Acreditar no que ele tinha suso no que ele tinha suso dito, não acreditei. Mas em mim, para mim, aquilo tudo era assim como um lugar com mau cheiro no campo, uma árvore, lugar fedido onde é que alguma jaratataca acuou, por se defender do latido dos cachorros. E grande aviso naquele dia eu tinha recebido, mas menos do que ouvi real do que eu tinha de certo modo adivinhado. De que valeu? Aviso. Eu acho que quase toda vez que ele vem não é para se evitar o castigo, mas só para se ter consolo legal, depois que o castigo passou e veio. Aviso? Rompe, ferro. Cacei de Adorim, mas eu estreava umas ânsias. Como fosse, falei de novo e do velho. Mal foi que falei. Em zanga, desrazoadamente e de primeira entrada. Acho que por via disso, Diadorim não deu a devida estimação às minhas palavras. Alheio é. Só ogerizado em estilos ele esteve, um raio de momento. Foi de ouvir que alguém pudesse duvidar do proceder de Joca Ramiro. Do proceder de Joca Ramiro. Joca Ramiro era um imperador em 3 alturas. Joca Ramiro sabia o se ser, governava. Nem o nome dele não podia à toa se babujar. E aqueles outros, o Hermógenes, Ricardão, sem Joca Ramiro, eles num átimo se desaprumavam. Deste mundo desapareciam, valiam o que pulga pula. O Hermógenes, certo, um bom jagunço, cabo de turma, mas desmerecido de situação política, sem tino nem prosápia. E o Ricardão, rico, dono de fazendas, somente vivia pensando em lucros, querendo dinheiro e ajuntando. De Adorim do Ricardão era que ele gostava menos. Ele é bruto comercial, disse, e fechou a boca forte, feito fosse cuspir. Eu então disse pelo conseguinte: há bom e bem, de Adorim, mas se é ou se não é, por que é que não vamos levar informação sutil a Joca Ramiro para o enfim? Aí refalei muito, ao tanto que escondi minha raiva. Quem sabe Joca Ramiro, na lei de caminhação, não estava esquecido de conhecer os homens, deixando de farear o mudar do tempo? Viesse Joca Ramiro, podia detalhar o podre do São, recontar seus brabos entre as mãos e os dedos. Devia de mandar embora aquele monstro do Hermógenes, se sendo etc., se carecesse. Se matava. Diadorim pôs muito os olhos em mim, vi que com um espanto reprovador, não me achasse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. Mas não sou. Cobra, ele disse. Nem, nem cobra serepente malina nem cobra serepente malina não é. Nasci devagar. Sou é muito cauteloso. Mais em paz comigo mais. Diadorim foi me desinfluindo, ao que eu ainda não tinha prazo para entender o uso que eu desconfiava de minha boca e da água e do copo, o que não sei em que mundo de lua eu entrava minhas ideias. O Hermógenes tinha seus defeitos, mas puxava por Joca Ramiro, fiel, punia e terçava, que eu mais uns dias esperasse e ia ver o ganho do sol nascer, que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo? Aí foi isso que eu entendi? Ah, não, amigo para mim é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber, e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo como fazer a injustiça aos demais. Amigo para mim é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar do igual igual, desarmado, o de que um tira prazer de estar próximo. Só isto quase, e os todos sacrifícios. Ou amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Amigo meu era de Adorim, era o Fafafá, o Alaripe, Sesfredo. Ele não quis me escutar. Voltei da raiva. Digo ao Senhor, nem em Diadorim mesmo eu não firmava o pensar. Naqueles dias, então, eu não gostava dele? Em pardo. Gostava e não gostava. Sei que
Sei que, no meu, eu gostava, permanecente, mas a natureza da gente é muito segundas e sábados, tem dia e tem noite, versáveis em amizade de amor. Antes, o que me atenazava, amor, disso creio razoável lembrança, era o significado que eu não achava lá, no meio onde eu estava obrigado naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadorim, eu apurava só este resto, que tudo era falso viver, deslealdades, traição, traição minha fosse no que fosse, quase tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é, no fim, traição? Adiu, adiu a alguém, a alguma coisa, e eu não tardei no meu querer. Lá eu não podia mais ficar. Donde eu tinha vindo para ali e por que causa e sem paga de preço me sujeitava àquilo, eu ia me embora. Tinha de ir embora. Estava arriscando minha vida, estragando minha mocidade, sem rumo, só de Adorim. Quem era assim para mim Diadorim? Não era, aquela ocasião, pelo próprio dito de estar perto dele, de conversar e mais ver, mas era por não aguentar o ser, se de repente tivesse de ficar separado dele, pelo nunca mais. E mesmo forte era a minha gastura, por via do Hermógenes, malagourado de ódio, que sempre surge mais cedo e às vezes dá certo. Igual palpite de amor. Esse Hermógenes Beuzebu, ele estava caranguejando lá nos soturnos, eu sabia. Nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo. O Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Aí, arre, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o sem olho, e aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro vi, sonhei coisas muito duras, nas larguezas do sono da gente. Ah, já que ia-me embora, fugia. Onde é que estava Diadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar Diadorim ali. Ele era meu companheiro, comigo tinha de ir. Ah, naquela hora eu gostava dele na alma dos olhos. Gostava, da banda de fora de mim. Diadorim não me entendeu, se engrotou. Assaz também, acho que me acuso, que não tive um ânimo de franco falar. Se fosse eu falasse total, Diadorim me esbarrava. No tolher, não me entendia. A vivo o arisco do ar. O pássaro, aquele poder dele, de certo vinha com o nome de Joca Ramiro. Joca Ramiro, esse nem a gente conseguia exato real. Era um nome só, aquela graça, sem autoridade nenhuma avistável. Andava por longe. Se era que andava. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo aquela vez? Foi outra? Alguma foi, me a lembro. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas, mas quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixavam. Não me deixaram. Diadorim sério, testalto. Tive um gelo, só os olhos negavam. Vi, ele mesmo não percebeu nada, mas nem eu tinha percebido? Eu estava me sabendo? Meu corpo gostava do corpo dele, na sala do teatro, maiormente. As tristezas ao redor de nós, como quando carrega para toda chuva. Eu podia pôr os braços na testa, ficar assim, lorpa, sem encaminhamento nenhum. Que é que queria? Não quis o que estava no ar. Para isso mandei vir uma ideia de mais longe. Falei sonhando. Diadorim, você não terá alguma irmã, Diadorim? Voz minha, eu perguntei. Sei lá, se ele riu, o que disse, que resposta, sei quando a amargura finca, o que é o cão e a criatura, de tristeza, tristes águas, coração posto na beira, irmã nem irmão ele não tinha, só tem o Deus, Joca Ramiro, e você, Riobaldo, ele declarou. E, de medo, o coração bate solto no peito, mas de alegria ele bate inteiro e duro, que até dói, rompe para diante na parede. Diadorim, então quem foi esse moço Leopoldo que morreu seu amigo? Eu indaguei. De sem tempo, nem sei porquê. Eu não estava pensando naquilo. Antes já eu estava para trás de ter perguntado, palavras fora da boca. Leopoldo, um amigo meu, Riobaldo, de correta amizade, e Diadorim desfez assoprado um suspiro, o que muda melhor. Até te falaram nele, Riobaldo? Leopoldo era o irmão mais novo de Joca Ramiro.
Aquilo eu já soubesse demais. Que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante, mas pude ter a língua sofreada. Vamos embora daqui, juntos, Diadorim. Vamos para longe, para o Porto do de Janeiro, para o sertão do Baixio, para Curralim, São Gregório ou para aquele lugar nos Gerais, chamado Os Porcos, onde seu tio morava, de arrancar de meu falar de uma sede. Aos tantos fui abaixando os olhos, constando que Diadorim me agarrava com o olhar. Corre que um silêncio de ferro. Assombrei de mim de desprezo, desdenhado de duvidar da minha razão. O que eu tinha falado era umas doideiras. Diadorim esperou. Ele era irrevogável. Então eu saí dali querendo esquecer ligeiro o atual. Minha cara estava pegando fogo. Então eu vou continuar depois no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal.